já acontecendo, os quadros políticos começando a se definir, né? Armando Monteiro bem nas pesquisas, Dilma bem nas pesquisas, enfim, a coisa parece que na nossa região, Toritama, Santa Cruz, eu vejo que os caciques locais começam a se movimentar para definir. Eu queria que você pegasse esse microfone aqui, para que a gente possa interagir junto com o Araújo. Ernesto Maia, bom dia. O que o traz aqui nesta quarta-feira, não pré-Semana Santa, mas pré-feriado, o que é que tem para dizer essa região aqui? Bom dia. Sobre essas articulações, o que é que está acontecendo? Bom dia a Bom todos dia. os amigos aqui que estão no estúdio, né? Bom dia, ouvintes, né, que estão escutando. Eu vim na estrada e percebo, né, a audiência aqui da emissora é impressionante, né? E ao entrar na cidade, no meu carro chega, a gente escuta o eco, né, provando, acho que essa emissora é a maior audiência aqui da cidade de Toritama, e aproveitando, né, para justamente aproveitar esse período que vamos entrar aqui no feriado da Semana Santa, mas que a política não entra em feriado. E exatamente uma semana que pegou fogo, principalmente com a divulgação das primeiras pesquisas, né, mostrando o desempenho de Armando Monteiro e o candidato oficial do governo do Estado, Paulo Câmara. E assim, ontem, inclusive, estive no Recife, onde tive acesso a pesquisas internas lá do PTB, né, mostrando que o resultado que foi divulgado essa semana pela pesquisa e assim, pela Fundação Maurício de Nassau, eu tive acesso a uma pesquisa interna feita pela Vox Pop, mostra que a situação de Armando é muito melhor até do que foi a pesquisa divulgada pela Fundação Maurício de Nassau. Quer dizer que os dados são ainda superiores? São dados superiores e, especificamente na nossa região, é uma das regiões onde o Armando Monteiro, né, tem um dos seus melhores desempenhos no estado de Pernambuco. É o Alto Caparibe aqui, por então. Seria o agreste setentrional, né? Principalmente o polo de confecções, né? Ligando Santa Cruz do Caparibe, Toritama, Taquaritinga do Norte, Jataúba e Brejo da Madeus, né? E também vertentes, né? Mostrando a força, né, que a candidatura de Armando Monteiro tem na nossa região. Ernesto, o jogo ainda não começou, mas eu posso perceber que o fato de Armando Monteiro ter sido presidente da Confederação da Indústria não protege, né? De ser ligado ao SESC, SESI, SENAI, ele tem um mandato de senador e aliado do ex-governador Eduardo Campos. Então, isso deu a ele uma imagem nacional, ele tornou-se uma personalidade de vulto. Isso certamente facilita a locomoção, quando ele chega nos locais, naturalmente já se sabe que aquele é o Armando Monteiro. Já o candidato, né, tem, se não me engano, tem também a Michele Collins, que se deu por satisfeita com 3% da intenção de voto, e Paulo Câmara, que o pessoal resolveu usar Sileno Guedes, o presidente do PSB, para comentar a pesquisa. Segundo Sileno Guedes, também foi satisfatória a pesquisa. Na sua opinião, essa nossa região aqui tende, digamos assim, a causar um impacto maior na campanha do Armando Monteiro Neto, já que o polo das confecções, as pesquisas indicam que há uma tendência natural de votar no Armando Monteiro. Você acha que essa tendência tende a se espalhar pelo Estado, já que aqui o governo Eduardo Campos ficou com a imagem de que cobrou impostos demais, que trabalhou pouco, quase nada? Enfim, como é que você vê essa situação? Olha, a principal vantagem do senador Armando Monteiro foi que antes mesmo de ser senador, Armando Monteiro foi presidente da CNI. E como presidente da Confederação Nacional das Indústrias, foi um interlocutor do presidente Lula com o empresariado, o que fez com que Armando Monteiro estreitasse os seus laços, né, com o presidente Lula, fazendo com que agora Armando Monteiro, mesmo tendo uma história ligada ao empresariado, vamos dizer assim, aos patrões, hoje nessa eleição Armando Monteiro já tem hoje o apoio, né, da força sindical e também de setores muito ligados à CUT, né, já que o PT está engajado na campanha do senador Armando Monteiro. Aqui, especificamente na nossa região, e aqui eu posso falar muito bem
principalmente porque eu sinto lá em Santa Cruz do Caparibe, sei que vocês sentem aqui também em Toritama, a falta de ações efetivas do governo do Estado para a nossa região. A gente vê um secretário da Fazenda, né, que hoje é o candidato do governador, que durante todo o mandato desse governador talvez tenha sido o governo que mais apertou os pequenos comerciantes de Toritama e de Santa Cruz do Caparibe. E não houve diálogo, Nada contra a cobrança de impostos. Porque eu acredito que Santa Cruz do Caparibe e Toritama reivindicam é um tratamento pelo menos igual ao que se dá aos comerciantes da cidade de Caruaru. Porque o que foi feito de perseguição aos comerciantes de Toritama e Santa Cruz do Caparibe não está no gibi e que não foi feito para os comerciantes de Caruaru. Ernesto, eu vejo uma coisa interessante, quando você passa naquela via lateral, que agora fizeram a requalificação da via lateral ali em Caruaru. Avenida Gamaliel Magalhães. Não, não é a Avenida Gamaliel Magalhães, é aquela BR-104 mesmo, não tem um viaduto? Aí quando você vem pela via lateral, tem uma lavanderia que é na beira da pista, e fica escancaradamente, tudo é de madeira, e a gente vê que, comparado com as lavanderias de Toritama, aquela lavanderia não Mas lá tem apresenta... político. Não, não estou dizendo que lá não tem político, mas... Não, estou dizendo que lá tem político. Tem, tudo bem, não estou dizendo que lá não tem político, mas é o seguinte, eu observo um detalhe, viu, Ernesto, que a lavanderia fica escancaradamente na beira do asfalto, e eu nunca vi, porque, veja, o povo de Toritama talvez seja uma das cidades que mais se faz presente, que mais se completam da cidade de Caruaru, somos nós. Não é isso? O pessoal de Santa Cruz e Toritama está em Caruaru é algo estritamente normal. É como se fosse o bairro, né? Então, eu nunca vi uma ação de pressão ali em cima. Eu queria saber qual é a lógica. Na verdade, nunca existiu uma pressão. Quando se foi feita a fiscalização dentro do Moda Center Santa Cruz e dentro do Parque das Feiras, em momento nenhum foi ventilado fazer a mesma fiscalização na Feira da Sulanca de Caruaru. Até porque eles sempre diziam, o Parque da Feira de Santa Cruz e o Moda Center é particular. E a gente sabe que não. A gente sabe que o que foi feito aqui em Toritama e lá em Santa Cruz do Caparibe foi uma organização da feira que já existia, claro, dando uma condição melhor para o comprador vir comprar e que hoje, inclusive, está sendo copiado por Caruaru, o que a gente fez. Agora, em ações efetivas do governo, principalmente em relação de obras, a gente fica com vergonha de dizer que é de Santa Cruz e de Caruaru. Vocês vejam, vamos falar só na saúde. A quantidade, Caruaru sempre foi beneficiada, tinha o hospital regional, mas, no entanto, ganhou o hospital Mestre Vitalino e ganhou a reforma do São Sebastião. A reforma da São Sebastião e as UPAs, e três UPAs. A UPAs construção do Hospital da Mulher também. O Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher. Quanto que Santa Cruz do Capibaribe, Santa Cruz do Capibaribe nada, e Toritama, se tivessem de ter, teriam que ter um carro bom para chegar logo em Caruaru. Porque, na verdade, ações efetivas do governo do Estado em relação à saúde, em relação à infraestrutura da nossa região é muito pouca. Né? Talvez por isso, né, aqui na nossa região, Armando Monteiro tenha esse desempenho tão bom. E aqui mesmo, aqui em Toritama, a gente vê forças tão antagônicas, né, que nessa eleição vão dar as mãos para eleger Armando Monteiro, porque isso passa a ser uma questão não política, mas uma questão de cidadania. É a hora das pessoas dizerem não ao tratamento que tiveram durante 8 anos e mostrando o que podem fazer. Ernesto, eu tive a informação de que o homem que deu o aval para a construção do Moda Center foi Armando Monteiro na época de Zé Augusto, prefeito de Santa Cruz, porque a cidade não tinha condições financeiras de construir aquele empreendimento milionário. Você acha que isso o gabarita a ir ao parque, ao Moda Center, e assim, isso aqui está construído porque a minha assinatura foi decisiva, porque eu soube por fontes confiáveis de que Armando Monteiro teve que dar o aval para que a construtora fizesse, porque não havia dinheiro. A prefeitura não tinha condições. Eu posso explicar até essa história direitinho, porque eu fui o primeiro presidente do Moda Center Santa Cruz, eu fui o primeiro síndico do Moda Center Santa Cruz. E naquela ocasião foi feito algumas denúncias pela oposição da época, dizendo que havia superfaturamento da obra. Apesar de ser uma obra particular, onde o governo Zé Augusto entrou com o terreno, mas foram as pessoas que construíram, existia um financiamento do FAT à época. E esse financiamento, à época, graças a essa denúncia, foi paralisado. E, quando foi paralisado, houve um período de descrença. E você sabe que o empreendimento daquele, na hora que dá descrença, as pessoas
não investem. Claro, é um prejuízo tremendo. E naquela ocasião, a firma responsável pela construção, que era a firma Camilo Brito, teve dificuldades financeiras seríssimas e ela teve que conseguir uma firma parceira para terminar a obra. E a firma parceira foi, inclusive, a de propriedade do hoje deputado federal, Jorge Corte Real, a empreiteira de propriedade dele. Ele e naquela CDL, né? Era a CDL Recife. Não, ele hoje ele é o presidente da FIEP. Da FIEP. E ele é o proprietário da Corte Real, que foi a empresa... A construtora Corte Real, que foi a empresa que entrou com parceria para terminar aquela obra. E naquela ocasião, ele teria que investir certa quantia para dar continuidade. E não tinha realmente nenhuma garantia que as pessoas fossem comprar. Né? Então essa hora foi a hora que Armando Monteiro falou com ele e disse, olha, se precisar de um aval, você tem o aval de Armando Monteiro para a construção. Se as pessoas não comprarem, Armando Monteiro paga. E graças a esse aval de Armando Monteiro, foi que nós conseguimos terminar o Moda Center, né, que graças a Deus ajudou tantos comerciantes da região, inclusive muitos comerciantes aqui da cidade metropolitana. Ernesto, eu vejo que na nossa região hoje, fechado com Armando Monteiro, tem 2 deputados federais, Fernando Ferro e Zé Augusto Maia. Alguns outros deputados já fazem parte, já praticamente dessa frente? Vamos dizer assim, as negociações mostram... Fazer uma pergunta? Bom. As negociações mostram que Eduardo da Fonte e o Paulo Rubens Santiago, representando exatamente o PP e o PDT, estão muito próximos, né, de um acordo também com Armando Monteiro. Paulo Rubens já se declarou, né? Paulo Rubens já se declarou. Inclusive hoje cotado para a vice. Agora, na nossa região, a gente sabe, né, é lógico, que Zé Augusto, né, e Fernando Ferro, né, são deputados que hoje, né, estão levantando mesmo a bandeira de Armando Monteiro, né, inclusive anteontem, na segunda-feira, estiveram presentes, né, ambos lá na visita de Dilma em Suape e Serra Talhada. Todos os dois acompanharam a presidente na sua visita e seguiram com a presidente para Brasília depois da sua saída para Serra Talhada. Certo? Ernesto, eu digamos assim, observo que você que faz parte da política de Santa Cruz, como é que está a formação dos grupos? Você é pré-candidato da deputada estadual? Eu puxei esse assunto agora, enfim, como é que está o projeto para Ernesto, já que é um vereador muito atuante, um vereador que vem fiscalizando e mostrando o papel realmente de uma oposição, né, simplesmente abrir o microfone e falar, e quando terminar a reunião encerrou a conversa, não. Ele já é um cara que fiscaliza, é um cara que está sempre buscando, enfim, o projeto de Ernesto, enfim, ganha novos ares, tenta ampliar-se agora em 2014? Eu lancei minha pré-candidatura, né, exatamente por uma pressão do meu grupo político lá em Santa Cruz do Capari. Meu grupo político elege deputados desde o ano de 1990, né, elege deputados, já passaram lá o Zé Moraes, já teve Toninho do Pará, né, e a gente, aproveitando essa pressão do meu grupo político. Agostinho Rufino também foi filho da terra, eleito, mas do grupo adversário, tanto Agostinho como Edson Vieira, do grupo adversário. Né? E o que acontece é que hoje, lá em Santa Cruz, você tem uma ideia, dos 7 vereadores do meu grupo político, eu tenho o apoio de 6 vereadores. Dos suplentes, eu só não tenho o apoio de 3 suplentes, em relação aos suplentes da eleição passada. Dos líderes de bairro, líderes comunitários, eu tenho o apoio de todos dentro da cidade. Então, minha candidatura dentro do meu grupo político se consolidou. Eu tive a sorte de estar no PSL, que é o mesmo partido aqui, inclusive, do vereador Morica, né? E que, vamos dizer assim, hoje talvez tenha a melhor chapa para ser candidato a deputado estadual do estado de Pernambuco. Quando a gente diz a melhor chapa, não é porque tem nomes muito fortes, mas é exatamente o contrário. É porque existem muitos candidatos, estamos com a chapa completa, vamos nos coligar com o PSDC, vai ser PSL e PSDC, a chapinha que vai disputar essa próxima eleição. E a maioria dos candidatos, a gente já fez um pente fino nos candidatos, são candidatos que têm entre 8 mil votos e 15 mil votos.
fazendo com que aqueles candidatos que, por acaso, consigam se destacar um pouco, tenham a sua garantia da sua eleição. Eu fico curioso com essa questão, já que, digamos, o vereador Murica desponta bem nas pesquisas aqui no Turitama, e você em Santa Cruz do Caparibe. Isso quer dizer que a nossa região, dependendo do aval da população, entenda bem, dependendo do aval da população, pode estar elegendo, digamos, 2 deputados na região? Pode, né, e espero que isso aconteça, né, porque a região precisa de representatividade. Infelizmente, o que a gente viu por aí na eleição de outros deputados, e aqui eu posso citar nominalmente, inclusive, o deputado Diogo Moraes, são deputados que são muito mais amigos do governador do que amigos da população que elegeu eles. Né? A ponto, por exemplo, e aqui eu dou o exemplo, né, a ponto de Diogo Moraes, né, que durante toda a sua vida, a vida da sua família, lá em Santa Cruz do Caparibe, militou no campo político, né, que foi o nosso campo político, mas por um pedido do governador, ele esqueceu inclusive de quem lhe elegeu lá em Santa Cruz e mudou de lado, passando a apoiar aqueles que sempre foram, inclusive, contra o governador Eduardo Campos. Mas por uma questão, né, de pedido do governador, que era interessante para o governador, uma aliança entre Edson Vieira e Diogo Moraes, ele simplesmente esqueceu aqueles que sempre apoiaram na sua vida. Então ele é muito mais amigo do governador do que amigo de quem lhe elegeu. Né? E o que a gente vê muitas vezes é que em ocasiões onde se precisaria de um peso do deputado para uma cobrança maior, e aqui no caso de Toritama é muito interessante, quando na hora do aperto da fiscalização e se precisaria de uma pessoa que se diz amigo do governador para interceder, a gente vê que quando essas pessoas vêm usar o microfone, usam mais o microfone para defender o governador e arrumar desculpa para o que está acontecendo, do que para de fato resolver a situação que está afligindo a população. Não, eu fiquei intrigado, entendeu, Araújo e Ernesto, vocês que nos escutam, o vereador lá também, é que em plena seca, eu fiz esse comentário aqui, Ernesto, eu gostaria de repassar para vocês o seguinte: a gente já vem com 5 anos de seca. E nesse caso, a nossa região continua gerando empregos, pagando mais impostos, gerando renda para a população, fazendo e praticando inclusão social. E ao invés do governador Eduardo Campos ter sensibilidade com isso, para que com o dinheiro arrecadado aqui, dos impostos, com tudo que se movimenta aqui, poder gastar com os nossos irmãos do sertão, que estavam numa seca, porque agora está tudo cheio d'água lá, e estavam numa seca tremenda, quando foi no sábado às 2 da tarde, eu estava num posto de gasolina na Serra de Caruaru, e o atual governador João Lira, que na época era vice, passou por mim, me cumprimentou, tudo bem, João, tudo bem. E há alguns instantes depois, João Lira teve que subir para Santa Cruz do Caparibe para intermediar um conflito que estava lá de que a fazenda estaria fechando o Moda Center. Eu digo que não poderia haver coisa pior do governo Eduardo Campos, na época, do que tentar fechar o coração econômico da região, que é a cidade de Santa Cruz. Não é só o Moda Center, é Santa Cruz como um todo, que gerencia a economia dessa região. Veja, hoje Caruaru, do ponto de vista da Sulanca, é muito menor do que Santa Cruz. É muito menor do que Toritama, porque Toritama é quem faz os dias. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Veja, em plena seca, ao invés do cara estar promovendo Toritama e Santa Cruz, empurra a secretária da Fazenda para tentar fechar o Moda Center. Eu, pessoalmente, não entendi até hoje qual foi a lógica dessa. E lá, a sua opinião, qual o motivo dessa coisa? O motivo foi sempre, né, o governo do Estado, e Paulo Câmara hoje, quando vai para as suas entrevistas, a coisa que ele mais se gaba é justamente do aumento de arrecadação do Estado de Pernambuco, graças ao aperto que ele deu nos comerciantes do Estado. Ele se gaba disso, é só você ver nas entrevistas que o Paulo Câmara coloca para a população. E lá em Santa Cruz, quando aconteceu isso, e lá aconteceu assim, uma revolta enorme, inclusive, fecharam a pista, queimaram pneus, houve assim, uma pressão muito grande nos políticos aliados do governador naquela ocasião, só se resolveu graças exatamente à revolta popular que aconteceu advinda disso. E os reflexos dessa revolta, né, perduram até hoje, onde eu vejo muitas pessoas
que inclusive são partidários do prefeito Edson Vieira, que não votam de maneira nenhuma em Paulo Câmara, porque sabem, né, que, ora, se o homem era apenas secretário da Fazenda e fez isso, imagina esse homem governador, como é que vai ser a fiscalização em Santa Cruz do Capibaribe, em Toritama, certo? Então, a revolta da população, né, e a arma que a população tem, né, para dizer não a essas coisas é justamente o voto. Né? E exatamente eu acho que é isso que vai acontecer e é isso que as pesquisas estão apontando, principalmente aqui na nossa região. Pois é, então, a continuar assim, o candidato Paulo Câmara terá uma campanha que as pesquisas começam a indicar que não será uma campanha fácil para vencer o senador Armando Monteiro. Mas, em nome da Unipesas, que apoia aqui a nossa programação, queremos agradecer a todos que nos escutam. Estamos conversando aqui com Ernesto Maia, da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é candidato a deputado estadual, e queremos dizer a vocês que todos são bem-vindos aqui. Quem quiser fazer precisar do bate-papo aqui conosco, estamos abertos. De todos os partidos e de todos os governos. Vamos a um pequeno bloco. Conosco aqui também. Pega a lista para a gente ler e a gente conta o bate-papo com o Ernesto Maia. Okay. Toda nossa programação tem o apoio cultural de Top Máquinas, assistência e revenda de máquinas. O sucesso de suas confecções começa aqui, Rua Santa Lúcia, número 92, na Coab. Fone 92 56 70 30 ou 96 71 20 26. Falar com Jean Caldas. É de Joenildo, presidente do PTB em Toritama, vereador Morica, o vereador mais atuante da cidade, e o vereador Fábio Araújo, o vereador que mais cresce junto com o povo. Loteamento Maurício de Nassau, o loteamento que tem o preço que cabe no seu bolso, localizado ao lado da BR-104, Toritama. Fone 91 92 67 66 ou 91 12 71 62. A meta é exatamente chegar na Assembleia Legislativa, né? Como eu disse, graças às condições que meu partido está me dando, eu acredito até, porque é difícil assim, você ter uma cidade, entre os candidatos que estão hoje no PSL, uma cidade de Santa Cruz do Capibaribe hoje tem 60 mil votantes. Né? Se a gente faz um cálculo lá, se a gente conseguir pelo menos 20% dos votos, né? Ou seja, 10 mil votos, a gente está com uma cadeira garantida na Assembleia Legislativa, né? Porque graças aos contatos que a gente tem fora de Santa Cruz faz com que a gente consiga o restante dos votos necessários para se chegar na Assembleia Legislativa. A vantagem de ter mais nomes dessa região, principalmente nossa aqui, que a gente briga muito, claro. O Sertão teve o seu apoio, a Zona da Mata teve o seu apoio, o Agreste, como você disse, o Polo das Confecções, do modo geral, fazem aqui o divisor de águas do Agreste. E o Agreste, a única cidade beneficiada foi Caruaru, desse eixo, desse tripé. Toritama, Santa Cruz de Caruaru. Quanto mais representantes de Toritama e Santa Cruz, melhor fica para a região, na sua visão? Fica com certeza, né? Principalmente para também não só ter o representante, porque infelizmente nós temos representantes hoje que parece que não brigam pela região. A gente precisa de representantes. E como eu disse, você pode ser aliado do governador, você não pode ser submisso a governador. Aliado, você deve ser e deve, sendo aliado, cobrar ações efetivas para a sua região. Agora, quando você é submisso, você é muito mais pela vontade do governador do que a vontade da população. E é isso que eu acho que vem acontecendo na nossa região. Em Santa Cruz do Capibaribe, a gente escuta muito falar no desgaste do prefeito Odon aqui de Toritama. Né? A gente escuta muito o desgaste, falar sobre o desgaste do prefeito Odon. E sei que muito da culpa desse desgaste do prefeito Odon é exatamente a falta de ação de Diogo Moraes em relação ao que poderia estar se ajudando Odon, né, a administrar Toritama. Quando a gente vê essas notícias de desgaste, a gente sabe que daquela hora que o prefeito poderia estar fazendo alguma coisa e às vezes não faz, né, é exatamente por uma falta de ação do deputado que lhe apoia. Lá em Santa Cruz do Capibaribe, né, eu e o vereador Carlinhos, que está aqui, né, nós fizemos uma denúncia em relação a uma firma de transportes que lá em Santa Cruz, pelo menos, a gente conseguiu afastar totalmente
essa empresa lá de Santa Cruz do Capibaribe, que é a empresa KMC Locadora, né, que através do decreto, quando o prefeito Edson Vieira entrou, ele criou um decreto emergencial e a partir daí começou a comprar sem licitação, e exatamente o seu primeiro ato foi contratar essa firma. E aí nós recebemos denúncias, verificamos que essa firma era uma firma fantasma, que ela era uma firma lá da cidade de Itapetim, e ela simplesmente não existia, o seu endereço era totalmente fantasma, dizia-se que era no centro de Itapetim, a gente descobriu que era numa zona rural da cidade, na verdade uma firma montada apenas para dar notas à prefeitura para legalizar a questão dos carros. E quando a gente foi a fundo da investigação, a gente descobriu que os donos dessa firma eram exatamente funcionários do gabinete do deputado Diogo Moraes. E, para nossa surpresa, as únicas cidades que tinham negócio com essa firma era exatamente a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que tinha um prefeito aliado a Diogo Moraes, e a cidade de Toritama, que também tinha um prefeito aliado do deputado Diogo Moraes. Após essas denúncias, essas prefeituras se afastaram dessa empresa? Lá em Santa Cruz do Capibaribe, a prefeitura foi obrigada, né, inclusive esse pessoal que é do gabinete do deputado também tinha outra firma chamada Malta Locadora Limitada, que também tem negócios aqui na cidade de Toritama, também era de propriedade desses mesmos funcionários do gabinete de Diogo Moraes, e exatamente essas duas firmas foram afastadas da administração de Santa Cruz do Capibaribe, graças às denúncias feitas pelos vereadores de oposição. Para você ter uma ideia, depois que nós fizemos a denúncia, e aí foi feito um novo pregão, né, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e a gente fez a conta do que iria economizar nos 4 anos de administração de Edson Vieira sem a KMC Locadora, as diferenças de preço, só em uma licitação, que aí não está incluído nem o transporte da saúde, nem o transporte escolar, apenas nas outras secretarias, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe economizou R$2 milhões, né, com esse afastamento dessas empresas da Prefeitura. Né? Lá a gente está com a denúncia correndo do Ministério Público, né? Estamos aguardando o Ministério Público se pronunciar, até porque o Ministério Público pediu a quebra de sigilos bancários dos envolvidos, né? E por conta disso se atrasou, porque aí envolve a questão da justiça, da quebra de sigilo bancário, né? Mas acreditamos que ainda nesse semestre, lá em Santa Cruz do Capibaribe, nós vamos ter o Ministério Público se pronunciando sobre este caso. E acredito que depois que se pronunciar, pode acontecer de resvalar alguma coisa também aqui para a cidade de Toritama, né, já que o Ministério Público estadual, que hoje tem à frente uma promotora lá de Santa Cruz do Capibaribe, a promotora doutora Bianca, ela faz parte do Comitê Anticorrupção do Estado de Pernambuco. E ela, sabendo que exatamente aconteceu um problema em Santa Cruz do Capibaribe e aconteceu o mesmo problema na cidade de Toritama, pode acontecer de ter consequências, o resultado de Santa Cruz do Capibaribe ter consequências aqui na cidade de Toritama. Então, lá em Santa Cruz do Capibaribe, nosso mandato vem sendo um mandato de oposição. Nós entendemos que para se ter um bom governo é preciso ter oposição, né? E a população lá em Santa Cruz nos colocou na oposição. E nós, graças a Deus, estamos fazendo o nosso papel e estamos tendo reconhecimento da população em relação a posições que nós tomamos lá de fiscalização do governo municipal. Ernesto, eu vejo que você falou que para aqueles municípios onde os prefeitos estão com poucas obras inauguradas, onde faltou o apoio do deputado, mas também, na sua opinião, no caso Seodon e Edson Vieira, como aliados de Eduardo Campos, e eu falo principalmente em Toritama, na sua opinião, Eduardo também ele não contribuiu com esses prefeitos, principalmente com Toritama? Olha, aqui em Toritama, né, até que lá em Santa Cruz, o governo do estado tem uma promessa até de uma obra em relação à cobertura do calçadão. Agora aqui em Toritama a gente praticamente não vê nenhuma ação do governo do estado, né? A obra muito pouca, né?
Agora, de última hora, a gente sabe das promessas, né, que foram feitas, tentando justamente mudar esse sentimento da população. Essa imagem negativa. Essa imagem, eu costumo dizer, e a gente, inclusive ontem, quando estive lá no escritório de Armando Monteiro, é um dos sentimentos que, inclusive, Armando Monteiro tem também, é que talvez Toritama seja a cidade melhor para Armando Monteiro no estado de Pernambuco. Talvez seja Toritama. Propriamente, é verdade. E isso não é muito nem pelo trabalho que Armando Monteiro sempre fez aqui, mas sim pela revolta das pessoas com o governo Eduardo Campos, né, aqui na cidade de Toritama. Se tem esse sentimento, tá entendendo? Lá, o que se conversou muito foi uma forma de tentar harmonizar o palanque de Armando Monteiro aqui na cidade de Toritama, que ficou enorme, né? Você veja, né, a quantidade. Nós temos Edjan, nós temos Flávio, nós temos Genilson, temos o PT, né, Morica, líder da oposição, Birino. A gente vê exatamente, né, mesmo cada um com o seu lado partidário, cada um com o seu lado partidário, mas todos apoiando Armando Monteiro. Inclusive lá, né, nós conversamos com João Batista, que é o articulador político de Armando Monteiro para o interior, onde agora, depois da Semana Santa, ele vai estar vindo da cidade de Toritama, né, exatamente para conversar com todas essas forças que hoje apoiam a candidatura de Armando Monteiro, para tentar encontrar uma harmonia, né, para que a candidatura de Armando Monteiro não tenha, exatamente como a gente sente por parte de algumas pessoas, que tem um pai, mas sim de todos, né, uma candidatura da cidade de Toritama, né, uma candidatura que vai estar acima das candidaturas. É lógico, né, que a gente vê que tem pessoas que têm uma vantagem maior. Morica, por exemplo, é vereador e é uma pessoa que está atuando, né, tem uma vantagem, a gente sabe disso, mas João Batista vai estar exatamente para que não haja divisões, né, que todos se harmonizem, né, para levantar essa candidatura. Ernesto, eu vejo, Monteiro aqui na cidade de Toritama. Eu vejo uma grande falha do governo do estado de Pernambuco em não duplicar aquela PE-160, a rodovia da Sulândia. Até mesmo com a cobrança de pedágio com a empresa que fosse construir a obra durante determinado tempo, mas que construísse uma estrutura adequada, a população, se paga imposto, naturalmente pagaria. Na sua opinião, o que é que falta para que essa região, você que é político em Santa Cruz do Caparibe, naturalmente, o que é que falta para sensibilizar o governo do estado a fazer isso? Olha, começar logo e terminar pelo menos a 104, né, que vai acabar aqui em Toritama. A 104, ninguém sabe mais como é que vai ser esse trecho daqui de Toritama para Santa Cruz do Caparibe. Está abandonado. Está totalmente abandonado e sem licitação. Ainda vai se fazer uma nova licitação para terminar esse trecho. Né? Isso aí mostra o desprestígio que teve os políticos de Santa Cruz do Caparibe, e aí eu me incluo entre esses políticos. Inclusive, eu posso dizer assim que eu, o vereador Carlinhos da Coab, e o vereador do PT lá de Santa Cruz do Caparibe, o vereador Diomedes Brito, né, há mais ou menos um ano mais ou menos, né, nós tivemos a coragem, né, de romper com o governo Eduardo Campos, inclusive num momento onde recebemos até pedidos, tanto do deputado federal Zé Augusto, como do senador Armando Monteiro, para que não rompêssemos com o governo naquele momento. Mas nós sabíamos já, e já sentíamos do tratamento que esse governo tinha, né? E vimos que viveu o dia a dia com o povo, é o vereador, né? E é quem é mais cobrado. Mais cobrado. Né? E a gente sentia que o governo do estado, por ter todas as forças políticas a seu lado, estava pouco se lixando para a cidade. E a prova está aí, né? Quando se anuncia que a construção da BR-104 vai parar aqui, eles agora estão anunciando a construção da BR-160. Né? Nem concluíram a BR. Não tem nem. É só uma promessa eleitoreira. A 104 ela é federal. Né? Mas, ela é federal. Apesar de ser federal, mas o governo do estado tomou para si a iniciativa da construção da BR-104, até para fazer, naquela ocasião, contrapartida, né, à construção da BR-232, porque também era uma BR, mas todo mundo sabe que foi graças ao ex-governador Jarbas Vasconcelos, que fez. Então o Eduardo também queria ter a sua marca, né, para mostrar a sua obra. Infelizmente, essa obra aqui, que ela tinha um comitê gestor que fiscalizava.
E o representante da cidade de Santa Cruz do Capibaribe e o representante de Toritama era exatamente o deputado Diogo Moraes, né, que estava lá. O prefeito Zé Queiroz representava Caruaru. A gente vê que lá em Caruaru foi construído viaduto, tudo e mais um pouco. Tudo que você pensar ficou, né? E enquanto Santa Cruz de Toritama, essa entrada até agora, né, vamos esperar para ver se termina, mas esse absurdo dessa entrada horrível que tem aqui em Toritama em relação a essa obra, né? E em Santa Cruz do Capibaribe, pior que nem entrada tem para se fazer, porque a obra simplesmente não aconteceu de Toritama para Santa Cruz do Capibaribe, e o representante era Diogo. E a gente não vê uma palavra de Diogo em defesa dessa obra, seja, pelo menos, para criticar o governo do Estado, porque não fez esse pedaço daqui. Ernesto, tem uma pergunta aqui do ouvinte. Gilson, bom dia. O que você quer perguntar ao vereador Ernesto Maia? Bom dia, ouvintes, né? Ernesto Maia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você está falando, afirmando, ou esclarecendo para a população a questão de Pão de Açúcar, trecho Pão de Açúcar Santa Cruz. Agora, como eu praticamente sou natural de Santa Cruz, morei 20 e poucos anos lá, eu gostaria de que você informasse a população o seguinte, ou endossasse o assunto, sobre essa questão da BR, o seguinte, eu vivi lá um bom tempo e há 28 anos que eu escuto a promessa de uma revitalização, uma reforma ou duplicação daquela BR. Nós sabemos que ali já é a rota da morte. Os feirantes de Toritama, da região inteira, lamentam, reclamam e são prejudicados com isso. Uma das coisas que me chamou a atenção, que você agora há pouco expressou, é o seguinte, existe um grupo que está afirmando hoje, ou defendendo, melhor dizendo, o governador do estado. Por que eles estão defendendo? Porque eles estão achando que quem está acima do poder é quem vai fazer eles serem vencedores na eleição próxima. E eu quero deixar claro para vocês que estão ouvindo aqui de Toritama e da região seguinte. As pessoas precisam se conscientizar, principalmente os motoristas, velho. Principalmente os feirantes da nossa região, que tem que votar nos homens que trabalham pelo povo e não pelo governador. Hoje nós observamos de perto que o que mais as pessoas fazem em nossos dias é realmente fazer grupo a fim de ajudar aqueles que estão acima do poder. Bom, eu estou lá na escala. O que se acha acima do poder, né? Como se estivesse acima do poder. Bom, eu vou apoiar o governador porque ele tem, porque ele manda, e assim eu vou chegar lá. Eu acho que é a pior bobeira um político hoje, deputado estadual, que está se candidatando. No caso você, nosso amigo Murico, enfim, qualquer outro. Não é apoiar esses vândalos. Eu, há dias atrás, fiquei indignado, até postei no Face e comentei do nosso amigo Ney Lima, e também de Elinaro Ventura e outros aí que a gente comentando, o pessoal fazendo crítica, mas a crítica feita no Face não vai resolver. Eu acho que a população tem que se conscientizar, vem aí a nova eleição para deputado estadual, para presidente, a resposta tem que ser no dia da eleição, não votar nesse governador, não votar nesse grupo que nada faz pelo povo, porque é fácil administrar Recife, cuidar de Caruaru, como nosso amigo Beto falou agora há pouco, mas quem gera renda para o estado? Qual é a cidade que gera bastante renda? Nós sabemos que Santa Cruz rende muito para o estado, Toritama rende e região. E, no entanto, o pessoal está aí, sendo olhado como se nós fossemos animais. Daqui de Pão de Açúcar, meu irmão, para Santa Cruz é um absurdo. Há dias de eu passar 1 hora do trevo para poder chegar em Santa Cruz. Pela manhã, 3 veículos se envolveram no acidente. Isso. Para livrar o buraco, acabou ficando pior. Foi livrar o pneu, acabou colidindo 3 veículos. E quem fica no prejuízo é a gente. E para concluir, eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que é que vocês têm visando o bem-estar desta BR. Porque eu tenho certeza que vai passar a eleição novamente e não vai resolver o problema. Porque essa onda de que a BR federal tem que ser resolvida, que é a 104, para poder ligar Santa Cruz a Pão de Açúcar Santa Cruz, eu acho que isso é uma historinha do grupo ainda. Porque não tem nada a ver. É estadual, sim. Mas se o povo de Santa Cruz e Toritama valorizasse as suas próprias vidas, seus filhos, seus parentes, vocês mesmos que viajam, teria já tomado uma providência para resolver isso aí. Eu concordo em gênero, número e grau com você. E o que eu falo muito é que exatamente, por exemplo, Armando Monteiro chegando ao governo do estado e eu chegando à Assembleia Legislativa, eu vou ser um aliado do governador, não vou ser submisso ao governador, certo? Eu tenho a impressão do que a nossa região
até pela minha experiência, eu fui confeccionista há muito tempo, né? Tenho a experiência de ter sido presidente do Moda Center, tenho a experiência também como parlamentar, de você saber a necessidade do povo, porque nós somos muito cobrados em relação a isso, né? E, por exemplo, uma das ideias que eu tenho, é lógico que a infraestrutura é primordial. Quando você fala Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, o que elas evitam de problemas para o Estado, em relação de pessoas que vêm trabalhar aqui, muitas vezes estariam engrossando bolsões de pobreza na capital, né, engrossando até, quem sabe, até favelas, aumentando o número da marginalidade, e vem para aqui e tem uma realidade muito próxima com a da sua região, né, onde tem condição de trabalhar dignamente, dar alimento à sua família, né. O que a gente tinha que fazer, e eu acho que qualquer governo tinha que fazer, era tentar uma forma de aumentar esse potencial da nossa região, certo? E uma das ideias que eu tenho, sendo eleito deputado, vou cobrar do governador, seja o governador quem for, mas sei que vai ser o governador aliado, que eu sei que vai ser Armando Monteiro. Uma das ideias que eu tenho, certo, é que o que Santa Cruz, Toritama e o Polo de Confecções precisam é de novos compradores, certo? É de novas, de pessoas que não conhecem a nossa região e que venham para cá. Aumentar o leque. Aumentar o nosso leque. E a minha ideia é exatamente cobrar do governo do Estado uma ação que seja mais ou menos assim. Seria o governo do Estado fazer uma propaganda, por exemplo, chegava em Minas Gerais, o governo do Estado de Pernambuco faria uma propaganda do Polo de Confecções, mostrando as vantagens do Polo de Confecções. Ao mesmo tempo, teriam funcionários do governo do Estado visitando o comércio, visitando os camelôs lá de Belo Horizonte e das maiores cidades de Minas Gerais, mostrando com panfletos e providenciando ônibus, certo? Para que as pessoas fizessem excursões para o Polo de Confecções de Pernambuco. Esses ônibus só providenciariam a primeira vez. O governo do Estado só bancaria a primeira vez para esses ônibus chegassem aqui na nossa região. Porque eu tenho certeza que as pessoas vindo da primeira vez, elas não deixam de voltar para comprar em Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Isso eu tenho certeza, e Caruaru também, que vai ter. Isso aí seria o Polo de Confecções, mas que a gente tem que aumentar o leque. Por quê? Porque Fortaleza está se fortalecendo, Goiânia está criando um polo grande, certo? A gente sabe da força que tem em Santa Catarina, sabe em relação à modinha, Friburgo no Rio de Janeiro como é, e a gente tem que mostrar as nossas armas. E as nossas armas é esse polo maravilhoso aqui, onde todos trabalham, onde todos contribuem, mas infelizmente, governo do Estado nenhum, agora foi nenhum, viu, até hoje, nunca deu essa atenção, a importância a essa região. Você veja agora, nós vamos ter essa semana a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Você sabe mais ou menos a quantidade de gente que visita a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Pois a quantidade de gente que visita a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, toda semana, está em Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Toda semana. E o governo do Estado nunca investiu R$1 para trazer essas pessoas para Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Certo? Por isso, assim, às vezes eu digo, sabe que segredo é esse? Que o camarada se elege deputado, sabe quem elegeu? Porque todos os deputados aqui da região, pelo menos Osé Moraes, Agostinho Rufim, Neto Vieira, Diogo Moraes, Toninho do Pará, todos eles que foram eleitos, pelo menos 70% dos seus votos foi daqui do Polo de Confecções. Da base local, né? Pelo menos 70%. E eu nunca vi uma ação desses parlamentares para trazer clientes. Porque na hora que você vende, na hora que está vendo aqui, a rádio aqui começa a faturar mais. O camarada que está lá na sua vendinha vai vender mais. Claro, você está entendendo? O próprio profissional, vamos dizer assim, o médico que trabalha ali vai trabalhar mais, porque mais pessoas vão ter condição de fazer particular. Quem vende plano de saúde vai vender mais plano de saúde. E assim, primeiro a gente tem que garantir a produção e a base. E aí eu acho que aí falta um representante para brigar por isso. E eu vou ser um representante que vou brigar por isso. É o seguinte, como o nosso tempo está um pouco exíguo, eu queria saber como é que fica essa questão, o PSL, você, Armando Monteiro, Morica apoia Armando Monteiro, mas assim, o partido em todo o estado está fechado, como é que está essa questão? Quando da minha entrada no PSL, e acredito que também Morica
A Morica não, porque a Morica faz mais tempo, eu entrei recentemente. E eu procurei a direção do PSL e disse já, inclusive naquela ocasião, já quem eu iria apoiar de minha chapa para presidente a deputado federal, se o partido me aceitaria com essas condições. E naquela ocasião eu tive a garantia total do partido para isso, até porque o PSL, você tem uma ideia, por exemplo, em Petrolina, o PSL em Petrolina, ele lançou uma candidatura independente para vereador. Lá em Petrolina tinha vereadores que apoiavam Júlio Lócio e teve vereadores que apoiavam Fernando Filho. Resultado foi que lá em Petrolina o PSL teve 26 mil votos para vereador e elegeu 4 vereadores, 2 que eram contra o prefeito e 2 que eram a favor, certo? Então, na verdade, ele me deu a garantia que no estado iria ser da mesma forma. E tanto é que mesmo nesse anúncio do PSL de apoio à candidatura de Paulo Câmara, ele já garantiu a independência do PSL com uma chapinha, que é exatamente o PSL e o PSDC, que vai fazer a chapinha para deputado estadual, e nessa chapinha vão ter deputados que apoiam Armando Monteiro e vão ter deputados que apoiam Paulo Câmara, certo? Fazendo com que a junção desses partidos se elejam o maior número de representantes. Eu estou entendendo que o interesse do PSL é formar quadros para a Assembleia. Exatamente, formar quadros para a Assembleia e também garantir a eleição do Luciano Bivar para a chapa federal. Inclusive, ele aí está com uma chapinha de 6 partidos, garantida a sua eleição para o Congresso Nacional. Mesmo com o apoio do Paulo Câmara, eu recebi um telefonema do presidente Antônio Oliveira, certo? Me dando garantia que não teríamos nenhuma represália em continuar apoiando a candidatura de Armando Monteiro. Pelo menos nesse ponto, o PSL, graças a Deus, que eu acredito, Morica também teve a mesma garantia que eu recebi. Eu agradeço a sua presença e gostaria que você falasse algo para fechar essa entrevista, algo que se faltou. E primeiramente, desde já agradeço a sua presença aqui. A sua disponibilidade de estar aqui e acabou de maneira direta aqui mostrando alguns pontos aos nossos vereadores, principalmente de oposição, como é que se faz uma oposição, como é que se investiga, levantou mais uma vertente aí a respeito dessa empresa de locações que automaticamente foi divulgada que ela locou alguns veículos para a Prefeitura de Toritama, enfim, que seja também levantado. Há uma bronca muito grande aqui, Birino, mais uma que o Birino pediu que fosse caracterizado os veículos e os imóveis. Foi aprovado na Câmara, só que até hoje não foi dado resposta por parte do Executivo. Em Santa Cruz nós temos uma lei do vereador Carlinhos da Coab, que está aqui, que também identifica, inclusive, Carlinhos, na lei, queria que colocasse o valor do aluguel em cada veículo, mostrando para a população ter certeza. Agora, como a bancada da situação lá tem maioria, eles vetaram esse artigo e apenas era para ter o número do contrato. Mas não tem. Essa lei, inclusive, lá em Santa Cruz, infelizmente, é aprovada, mas o governo municipal não cumpre. O senhor é da oposição, mas se Edson Vieira está fazendo um bom governo, a oposição reconhece? Eu acho que seria burrice você ir de contramão da população. Se estivesse fazendo um bom governo, a gente não reconhecer. Agora, não está. O governo Edson Vieira é um governo que, inclusive, assim, teve a sorte de ter muitas verbas ainda conquistadas, ainda pelo governo do Pará, mas agora mesmo, nesse período, que essas obras de Toim do Pará começam a escassear, começa a se mostrar a verdadeira face do governo, que vem sendo um governo mais de maquiagem, vem de pinturas, sendo engessado. De obras, agora obras concretas, muito poucas. Inclusive, daqui, vocês, lá já se mostra a desistência da esposa do prefeito de ser candidata, porque não reuniu condições para ser candidata a deputada federal. No caso, Zé Augusto é candidato à reeleição como federal? Zé Augusto é candidato à reeleição como federal. O Venturoso que ele poderia ser estadual, mas está praticamente fora. Não. Ele, inclusive, um dos compromissos ao assumir a presidência do PROS no Estado, o que vai facilitar a sua reeleição, que já ele, como presidente do PROS, ele vai ter condição de fazer a melhor coligação que faça com que, dentro dos votos que Zé Augusto tenha, consiga a sua reeleição. Um dos compromissos com o PROS foi justamente a questão da reeleição de Zé Augusto para deputado federal. Então não tem a possibilidade de Zé Augusto não ser candidato a deputado federal. Ernesto, eu desejo a você boa sorte. Eu agradecer aqui o espaço, agradecer muito ao Wendel, a você, a todos os ouvintes, ao Araújo, que estava aqui até agora há pouco, a todos os ouvintes
dessa rádio e sei que vamos ter repercussão, principalmente, né, pela audiência que a rádio tem aqui na cidade de Toritama. Ok, conversamos então com o vereador Ernesto Maia, agradecendo a presença do vereador Carlinhos da Coab, o pessoal da TV Zine, Antônio da TV Zine, o pessoal do Douglas, Davidson Douglas da Vertentes Notícias. Estão sendo aqui, como também o nosso ouvinte Gilson, que participou aqui da programação, agradecemos mais uma vez, sejam todos bem-vindos e quando precisarem esses microfones continuarão abertos a todos os partidos, a todas as vertentes políticas que queiram participar aqui da programação.